Continuando a nossa exposição sobre um culto agradável ao Senhor, hoje nós, estabelecendo ainda os fundamentos, nós iremos falar sobre por que o culto é importante. Nós fizemos a distinção do culto público, do culto privado. Nós falamos quem é o objeto da adoração, quem que é adorado. Nós falamos quem são os adoradores, quem oferecem adoração. E nós falaremos hoje por que isso é importante. Porque o culto é importante. Porque a adoração ao Senhor é importante. Eu elenquei aqui, irmãos, 6 motivos do porquê, 6 razões do porquê o culto é importante. Então, vamos começar nossa aula abrindo no Salmo 50. O primeiro motivo, o culto é importante porque Deus chama, Deus convoca. Salmo 50. Salmo 50, a partir do verso 3. A palavra do Senhor diz: Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormento ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me, os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Vejam no verso 5, ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, em referência ao Êxodo, né? Então nós vemos que Deus convoca o seu povo. Essa é a primeira razão. Por que o culto é importante? Porque Deus ordena, porque Deus convoca, porque Deus chama o seu povo para si, para adorá-lo, para exaltá-lo. Segundo ponto, o culto é importante porque Deus está presente. Mateus 18. Mateus capítulo 18. 18:20. Nós conhecemos esse texto. Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, o culto é importante por quê? Porque o nosso Senhor se faz presente. Há a bênção da presença de Deus no culto. A promessa da presença de Deus no culto, uma promessa que nós não temos em outro lugar, para outra situação. Deus se faz presente. Terceiro ponto. Então, segundo, Deus está presente. Terceiro, o Senhor é glorificado no culto público, mais do que em outros lugares. Então vamos ver o exemplo de Davi. Abram aí comigo em 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, versículo 7. 1 Samuel 18, 7. A palavra do Senhor diz: E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Versículo 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Então o que nós vemos aqui? A inveja de Saul, porque as mulheres cantavam que Davi venceu os 10 milhares, e Saul apenas os seus milhares. Então ele ficou com inveja, porque a Davi deram uma glória maior. Então o que isso significa, irmãos? Quando uma adoração ela é pública, há uma glória maior. Se apenas as pessoas na vida privada
nas suas casas exaltassem Davi, falando, Davi é um grande rei, Davi venceu 10 milhares, mas apenas nas suas casas individuais a glória seria pequena. Mas quando esta glorificação, esta exaltação de Davi se torna pública, a glória dele se torna maior. E é evidente isso. Quando há um desprezo público, ele é maior do que um desprezo privado. Quando algo se torna público, se torna maior. Então, no culto, o terceiro ponto, é importante o culto. Nós cultuamos ao Senhor porque no culto Deus é mais glorificado. Por quê? É uma glorificação pública, não privada, não escondida. Então, veja um outro exemplo. Salmo 96. Salmo 96. Salmo 96, a palavra do Senhor diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, quando o Senhor é anunciado, não só em Israel, não só numa tenda, mas em todas as tendas, em todos os povos, mais ele é glorificado, mais ele é exaltado. Porque o seu nome é conhecido cada vez mais publicamente. Há uma adoração aqui. Então veja, irmãos, nós vemos um contraste aqui. Adorar ao Senhor em público traz mais glória ao seu nome, mas ao mesmo tempo podemos trazer mais desonra e mais desprezo ao nome de Deus no culto público, porque ele é público, certo? Então, da mesma forma que podemos honrar ao Senhor e ele ser mais glorificado, nós podemos desonrá-lo e ele ser mais desprezado de forma pública do que privada. Então, veja um exemplo comigo também. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 1. Malaquias 1. Malaquias 1, versículo 6. A palavra do Senhor diz: O filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Então vejam o Senhor dizendo: se eu sou o teu pai e o teu Senhor, onde está a minha honra? Onde está o meu temor? Vocês não temem a mim, vocês desprezam o meu nome. E como que eles desprezam o nome do Senhor? Não é nas suas vidas privadas aqui. O desprezo ao nome do Senhor envolve a adoração pública, envolve o culto. Envolve o quê? Os sacerdotes no seu ofício de sacerdotes. Eles desprezam o nome como? O Senhor vai dizer no versículo 7. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Ofereciam pão imundo, eles desprezavam ao Senhor de forma pública. Então o desprezo é maior. Versículo 4. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Eles ofereciam animais que não era aquilo que Deus havia ordenado, era um animal cego. Ou, continuando, e quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o teu governador, as tuas autoridades não aceitam qualquer coisa, porque eu que sou o Senhor devo aceitar qualquer coisa. E eles ofereciam animais coxos, enfermos, cegos, animais defeituosos, que obviamente não era o que Deus havia ordenado. Ao fazer isso, eles estavam desprezando o nome do Senhor. E este desprezo, ele se torna maior, porque ele é público. Há um desprezo público do nome do Senhor. Se há uma honra e uma glória maior no culto, também há um desprezo maior quando o Senhor não é honrado, não é glorificado. 9. Agora, pois, eu suplico,
Pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos? Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Não aceitará. Nós sabemos a resposta, né? Quem há também entre vós que fecha as portas por nada e não acende em vão o fogo do meu altar? Ou seja, quem é aqueles que vão entrar e vão fechar aqui as portas para não ter mais sacrifício? Porque do jeito que vocês fazem, é inaceitável, é absurdo, é terrível. O Senhor termina o verso 10, versículo 10. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. Os sacerdotes diziam isso. A comida impura é desprezível. Ao fazer isso, eles estão desonrando publicamente o nome do Senhor. Há uma desonra maior. E dizeis ainda, eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Nós sabemos a resposta, não. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Viram, meus irmãos? Há uma honra e uma glória maior oferecida a Deus no culto público. Por outro lado, há um desprezo maior quando o Senhor não é honrado e glorificado. Por que Deus se importa tanto com o culto? Nós vamos ver algumas passagens no Antigo Testamento. Por que ele se importa com isso, irmãos? Porque é a honra dele, é a glória dele. E quando isso não é feito de forma agradável a ele, há um desprezo tremendo ao seu nome. Há uma desonra imensa ao seu nome. Então, o terceiro ponto é: o Senhor é glorificado no culto público, por isso ele é importante. Quarto ponto, há uma promessa de bênção no culto público, por isso ele é importante. Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, versículo 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Aonde é todo lugar que o Senhor fizer celebrar a memória do seu nome? É todo lugar onde ele for honrado publicamente, onde é oferecido sacrifícios, o altar de adoração. E nós sabemos no período que o povo aqui, eles estavam no deserto ainda. Quando eles chegam na cidade de Canaã, na região de Canaã, Deus estabelece Jerusalém, o Monte Sião, como lugar onde o seu nome deveria ser honrado. Então o Senhor diz que aonde o nome dele for celebrado, a memória do nome dele for celebrado, adorado, honrado, ele virá e abençoará. Então há uma bênção de Deus para o seu povo na adoração pública, no culto público. Então, por que é importante o culto público, irmãos? Porque é uma bênção de Deus. Deus prometeu isso. Aonde ele fosse adorado, aonde fosse celebrado a memória do seu nome, porque aonde ele estivesse presente, ele abençoaria. E o Senhor abençoa. Nós podemos dizer que o Senhor abençoa o seu povo. Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, versículo 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor.
Veja que neste provérbio, feliz é o homem que está onde, irmãos? As portas de cada dia. Que portas são essas? Do templo, na adoração, do tabernáculo, esperando as ombreiras da minha entrada. Então, bem-aventurado é o homem que se aproxima de mim para me adorar, que aguarda para adorar o meu nome, para honrar o meu nome. Feliz é este homem. E no versículo 35 ele diz, aquele que acha, alcançará a vida, achará a vida. E no culto, irmãos, nós achamos o Senhor. Quando nós viemos no culto, nós viemos para o quê? Buscar ao Senhor. E o Senhor se faz presente entre nós. Ele prometeu que nos abençoaria. Por isso o culto é importante. E aqueles que buscam o Senhor encontrarão o Senhor, aonde ele é adorado. Feliz é o homem que espera para adorar o Senhor. Salmo 84, irmãos. Salmo 84, versículo 11, verso 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Veja que o Senhor não retira bem algum aos que andam na retidão. E lendo esse texto, eu vi a explicação do David Clarkson. Eu vou usar muitas citações dele aqui nessa aula. E ele diz, que bem algum é esse que o Senhor não retira? E ele afirma, tem a ver com o culto a Deus. Por quê? Porque o salmo inteiro está falando de culto. Então, versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a tua casa, o lugar onde o Senhor é adorado. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor, pelo culto a Deus. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo, etc, etc. O salmo fala de adoração. Então, no final do salmo, ele diz que nenhum bem será retirado aos que andam na retidão. Aqueles que andam na retidão de uma vida reta, mas que andam servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Então, há bênção para aqueles que adoram ao Senhor, para aqueles que estão envolvidos na adoração pública. Eu vou ler aqui uma parte da citação do David Clarkson. Ele diz assim, irmãos. O Senhor se comprometeu em estar com cada santo em particular, mas quando os santos estão reunidos na adoração pública, todos com ele está comprometido, estão unidos. Veja, o Senhor se compromete a deixar fluir, por assim dizer, um fluxo de sua presença confortável e vivificante para cada pessoa em particular que o teme. Todavia, quando muitas dessas pessoas se unem para adorar a Deus, então essas várias correntes são unidas e se encontram como um grande fluxo. A presença de Deus, que desfrutada em privado é senão um ribeiro, em público se torna um rio que alegra a cidade de Deus. O Senhor tem um prato para cada alma particular que verdadeiramente o serve, mas quando muitos se encontram, há uma variedade, uma confluência, um banquete infinito. A presença do Senhor na adoração pública torna-a uma festa espiritual. Que bonito isso, né? No culto público, Deus prometeu a sua bênção de nos abençoar. E é um banquete espiritual para a nossa alma no culto público. Se há a presença de Deus quando nós o buscamos no privado, na nossa casa, muito mais quando nós nos reunimos como igreja para buscar o Senhor. A sua presença será muito maior. É como David Clarkson diz, é um banquete. Há uma refeição para cada um, mas quando esse povo se reúne, há um banquete infinito. Então, primeiro ponto, por que o culto é importante? Deus chama. Segundo, Deus está presente. Terceiro, ele é glorificado muito mais na adoração pública do que no privado. Quarto, há uma bênção de Deus no culto público. Deus prometeu bênçãos para o seu povo na adoração pública. Quinto ponto, presença celestial. E o que eu quero dizer com isso não é a presença de Deus, que nós já falamos, é a presença de anjos no culto público. Abram comigo, 1 Coríntios 11.
1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. 1 Coríntios 11, 10, a palavra do Senhor diz: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. O contexto aqui, Paulo está falando do véu. Nós não vamos entrar nessa questão hoje. Mas o capítulo 11 inteiro, ele fala do culto. Ele fala do véu no início do capítulo 11 e a partir do versículo 17 ele fala da ceia do Senhor. Ele está falando da adoração pública, aquilo que nós fazemos no culto público. Mas ele diz no versículo 10 sobre o véu, por causa dos anjos. O que isso implica, irmãos? Há a presença de seres angelicais no culto público. Anjos estão presentes na adoração pública. Por causa dos anjos na adoração pública. Isso é importantíssimo. Vejam comigo Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. No capítulo 12, o autor de Hebreus, mais para o final do capítulo, ele vai fazer o contraste entre a antiga aliança e a nova. Moisés que recebeu a aliança no Monte Sinai e agora na nova aliança, na Jerusalém celestial, o povo de Deus se aproxima do Monte Sião. Há um contraste aqui. Então, por exemplo, versículo 18, Hebreus 12, 18, para a gente entender o contexto, ele diz: por que não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado com dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Então ele está falando lá do episódio de Êxodo 19 que nós lemos, que o povo se aproximou deste monte palpável, fumegando. Mas a partir do versículo 22 ele faz o contraste com a nova aliança. Mas vocês, hebreus, chegastes ao monte Sião. Diferente deles que estavam no Sinai, em Êxodo 19. Vocês chegaram ao monte Sião. Este monte Sião é o quê? É a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Percebe o contraste? Eles se aproximaram do Senhor no monte fumegando num deserto, com trovões, com relâmpagos. Mas vocês não. Vocês se aproximaram, não foi desse monte fumegando. Vocês se aproximaram de Sião. Vocês se aproximaram da cidade do Deus vivo. Se aproximaram da Jerusalém celestial. Eles estavam no Monte Sinai e adentraram uma Jerusalém terrena. Vocês estão adentrando a Jerusalém celestial. A nova aliança, muito maior. Esta nova aliança, esta nova Jerusalém, Jerusalém celestial, é a cidade do Deus vivo, é o verdadeiro Monte Sião. E também aos muitos milhares de anjos, as miríades de anjos. Percebam que na nova aliança, as miríades de anjos estão presentes. Nós hoje, meus irmãos, pertencemos a Jerusalém do alto, a cidade do Deus vivo. E aos muitos milhares de anjos. Eles estão presentes conosco na adoração. Vejam o último texto, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, a partir do versículo 10. 1 Pedro 1. Pedro 1, 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais, a estes profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, a salvação, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Em algumas traduções, a quais os anjos desejam perscrutar.
investigar. Então ele está falando da salvação, do evangelho, que os profetas anunciaram isso que hoje foi anunciado por vocês por meio do Espírito Santo pelos apóstolos do Senhor. O evangelho que foi anunciado por vocês foi profetizado lá atrás pelos profetas. E estas coisas, o evangelho, a salvação, são coisas que os anjos, eles atentam, eles querem conhecer, eles querem perscrutar. Percebe, irmãos, a grandiosidade disso? Aquilo que Deus fez na cruz, por meio do seu Filho Jesus Cristo, é tão maravilhoso, é tão grandioso, é tão profundo, que os anjos desejam entender e conhecer isto. E o culto é o momento onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor que nos redimiu na cruz. E os anjos estão presentes nesta adoração. Eles veem a nossa adoração. E eles querem entender melhor ainda este evangelho, isso que Deus fez. E veja, irmãos, os anjos olharem para nós quando nos reunimos no culto e falar, olha, aquele fulano tinha uma vida toda perdida, mas olha o que o evangelho do nosso Senhor fez na vida dele. Os anjos, eles querem perscrutar e entender isso, irmãos. Assim como nós ficamos maravilhados com isso, os anjos ficam. E eles estão presentes no culto. Então vejam, por que o culto é importante? Porque também há a presença celestial. Não somente nós nos reunimos para adorar o Senhor, os anjos estão conosco. E bem atentos. Último ponto. Por que o culto é importante? Porque há um exemplo histórico. O povo de Deus sempre lidou com o culto de forma importante. Nós vamos ver alguns textos. Voltando de novo para Salmos 84. Salmos 84 novamente. Diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então veja o que o salmista diz. Amáveis são os teus tabernáculos, ou seja, o culto ao Senhor. Vejam a importância que o salmista dá ao culto ao Senhor. Irmãos, esse salmista foi inspirado por Deus a escrever isso. Foi inspirado, e isso está na palavra de Deus, dizendo que é amável os tabernáculos do Senhor. Então veja a importância que é dada ao culto ao Senhor. Versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, felizes são os que estão na tua casa, são os que adoram ao Senhor. Versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Eu prefiro estar na porta do meu Deus do que estar na tenda dos ímpios. É mais importante adorar ao meu Senhor e estar no culto do que estar em outro lugar. Então, nesse sexto ponto, irmãos, nós vamos ver os exemplos históricos, como o povo de Deus sempre se importou com o culto. E isso é um exemplo para nós. É um padrão para nós. Como Deus se importa com o seu culto, e o povo de Deus se importa com o seu culto, e o Senhor nos deixou isso registrado em sua palavra. Ou, por exemplo, abra em 2 Crônicas. Quando nós olhamos para a história do rei, 2 Crônicas 29. Quando nós olhamos para a história do rei Ezequias. 2 Crônicas 29, versículo 1. Segunda Crônicas 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. Versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Então veja, ele é elogiado. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele foi elogiado. E nós vamos então ver qual é o foco deste elogio, o que exatamente ele fez. Versículo 3.
Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais e tirai do santuário a imundície. E por assim vai, por aí vai. Ele, de certa forma, reforma muitas coisas no templo, no culto a Deus. Então ele é um bom rei. Por quê, irmãos? Primeira coisa, porque ele se preocupou com o culto a Deus. Primeira coisa. E isso é algo que nós vemos em Reis e em Crônicas. Há reis em Israel que foram ótimos estrategistas políticos, estrategistas de guerra, foram ótimos, mas desprezaram o culto a Deus e envolveram idolatria no seu reinado. E qual é a avaliação que Deus dá para eles? Foram reis ruins, maus reis. Eles foram bons na estratégia, bons na política, na estratégia militar, bons na política, bons na economia, mas eles foram ruins no culto a Deus. E a avaliação divina é um mau rei, é um rei ruim. Não adianta, irmãos, o rei se preocupar com tudo. Se ele não se preocupasse com o Senhor, ele seria um mau rei. Aos olhos humanos, a adoração pouco importa, né? A religião pouco importa. O importante são as outras coisas. Aos olhos de Deus, irmãos, não. A adoração a Ele é uma das coisas que mais importam. E se o rei não se preocupa com isso, ele é um mau rei. Ezequias foi um bom rei, porque ele se preocupou com isso. Nós vemos o caso de Josias. Eu já falei aqui nas aulas do ano passado e nos sermões de Jeremias. O que Josias faz, irmãos? Restaura a cidade de Judá, de Jerusalém, Judá. Vai para cima dos reinos do norte ali, de Naftali, etc. Ele restaura ali tudo, tira os ídolos, restaura o templo. E o texto diz que ele é o quê? Um bom rei. Por quê? Ele se preocupa com a adoração a Deus. Então, Davi se preocupa com isso, o salmista se preocupa com isso, o rei Ezequias se preocupa com isso, o rei José se preocupa com isso, e todas as avaliações que Deus faz desses reis eles fizeram o que agradava aos meus olhos. Por que nós não devemos nos preocupar, então, irmãos? Essa é a pergunta. Se eles se preocupam, por que nós não nos preocupamos com o culto ao Senhor? Vamos para Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 12. Atos 1, 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelote de Judas, o irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vejam que o povo de Deus aqui estava reunido antes da descida do Pentecostes. Capítulo 2, versículo 1 de Atos, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, reunidos na oração, na adoração. Versículo 41 do capítulo 2. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja o povo de Deus reunido como igreja, na comunhão, no partir do pão, na adoração, na oração. Pulem para o capítulo 20 de Atos.
20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então, eles se reuniam no primeiro dia da semana, domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. E Paulo então pregava, lhes ensinava. Vejam, o povo de Deus reunido no dia da semana para adorar a Deus na adoração pública, para ouvir a Deus, para partir o pão, para adorá-lo. O povo de Deus sempre fez isso, meus irmãos, sempre se reuniu. Então, se o povo de Deus sempre viu isso como importante, se os reis que se importaram com isso sempre foram bem-quistos, sempre foram avaliados de forma agradável a Deus, por que nós não nos importamos? Porque para nós é tão, não insignificante, mas não de muita importância o culto. Né? Nenhum cristão vai dizer que o culto não importa, mas não tem a estima e a importância devida, como tinha para esses homens. Eu vou ler mais uma frase do David. Ele diz assim: os apóstolos também e os cristãos primitivos dão testemunho disso. Eles foram cuidadosos em aproveitar todas as oportunidades para que a palavra fosse pregada e o Senhor adorado em público. Quantos perigos eles correram? Quantos perigos? A quantas mortes eles se expuseram, tentando pregar a Cristo em público? Sua segurança, sua liberdade, suas vidas não eram tão preciosas para eles como o culto público. Isso é importante, né, irmãos? O culto público, a adoração ao Senhor, obedecer ao Senhor, servir ao Senhor, se reunir com o povo de Deus para adorar ao Senhor publicamente, era mais importante e mais valioso do que as suas próprias vidas. Então nós sabemos a história. Quantas vezes Paulo pregando não foi perseguido, né? Anunciando Jesus Cristo, etc. Mas como nós, a igreja hoje em geral, assim, né, infelizmente, a gente despreza de uma maneira tão rápida o culto ao Senhor. Se acontecer qualquer coisinha, a primeira opção que surge é: vamos tirar o domingo, vamos cultuar hoje não. Deveria ser a última opção. Nem em caso de guerras a gente deixa de cultuar o Senhor. E guerra é uma coisa extraordinária, foge do ordinário. E ainda nessa situação, irmãos, o culto ao Senhor não deve parar. Quem dirá em outras situações? Percebam a seriedade disso? A importância disso? Nós não tratamos o culto ao Senhor com a devida estima e importância que ele tem. Infelizmente. Mas não era assim que o povo de Deus tratava. Não foi assim que o povo de Deus sempre tratou. Então vejam, meus irmãos. Por que o culto é importante? Eu dei 6 motivos. Porque Deus convoca, é Ele quem chama. Porque Deus se faz presente. Porque Ele é glorificado mais no culto público do que na adoração privada. Porque é uma promessa de bênção que Ele concede na adoração ao seu nome. Porque os anjos estão presentes, seres celestiais estão presentes no culto. E pelo exemplo histórico, que o povo de Deus sempre se importou com o público, os reis que se importaram com o culto sempre foram bem avaliados aos olhos de Deus, foram aprovados. E nós devemos nos importar. Tudo bem até aqui? Agora eu quero lidar com algumas aplicações, antes de nós encerrarmos. Eu vou ler mais um trecho do David Clarkson. Ele diz assim: se o culto público deve ser preferível aos deveres privados, os quais são excelentes e singularmente vantajosos em si mesmos, quão hediondamente pecam aqueles que preferem coisas que são vis e pecaminosas às ordenanças públicas. Aqueles que preferem seu conforto, seus empregos mundanos, suas luxúrias ou recreações ilegais. Eles não preferem o conforto ou a adoração a Deus ao ponto de não se preocuparem com ela e por qualquer motivo fútil e trivial
deixam de vir ao local de adoração pública? O Senhor não tornou, vejam isso, irmãos, o Senhor não tornou o caminho da adoração tão difícil, tão trabalhoso, como era sob a lei. Não há distância de muitos quilômetros entre nós e Ele, nem nos custará vários dias de jornada para termos a oportunidade de adorá-lo publicamente. Nós temos isso em nossas portas. E, no entanto, há tanta preguiça, tanto desprezo, que às vezes dificilmente sairemos de casa para desfrutar dessas bênçãos libertadoras. Um pouco de chuva, um pouco de frio, qualquer coisa momentânea, tomamos por desculpa suficiente para faltar. Isso é um autor do século XVII escrevendo isso. Não é dos nossos dias. Se ele diz isso na época dele, irmãos, quem dirá da nossa? E vejam uma coisa tão importante que ele diz aqui. O Senhor não tornou o caminho da adoração tão difícil e tão trabalhoso, dificultoso como era na antiga aliança, sob a lei. Por quê? Imagina, irmãos, aonde ficava o templo? Jerusalém, certo? Qual era o tamanho do reino aqui de Israel? Você tinha Judá embaixo e o reino do norte em cima. Quem morava lá em cima? Ele tinha que fazer o que para adorar? Ele adorava na casa dele, na Páscoa? O que ele fazia? Peregrinava até Jerusalém. Ou seja, era caminhada de dias. E ainda assim, eles iam. Agora, qual de nós temos que fazer uma caminhada de dias para adorar o Senhor? Percebam, irmãos, como que antigamente era mais difícil adorar a Deus e ainda assim não havia desculpa. Quem dirá hoje? Hoje as coisas são mais fáceis. Deus tornou ainda mais fácil a adoração. E parece que se tornou ainda mais negligente da nossa parte. Então nós devemos refletir sobre isso, irmãos. O povo de Deus, para adorar a Deus no Antigo Testamento, eles tinham muito esforço para fazer isso. E hoje a gente pouco se esforça. Pouco nos importamos, né? Porque aquilo que é importante para nós, nós nos esforçamos. E aquilo que não importa tanto, não há tanto esforço. E a verdade é essa, quando o culto não é tão importante para nós, nós nos esforçamos pouco para adorar o Senhor. Mais uma frase do David Clarkson. Eu imploro, considere a hediondez deste pecado. O Senhor denomina sua adoração como seu nome. Frequentemente nas Escrituras, como se sua adoração fosse tão cara a Ele quanto Ele próprio. O que fazeis então, se não desprezar o próprio Deus enquanto desprezais sua adoração? Vejam, desprezar a adoração do Senhor é desprezar o próprio Senhor. Porque na adoração a honra é ao seu nome. Desprezar o nome do Senhor é desprezar o Senhor. Ele termina, o Senhor é um Deus zeloso, zeloso principalmente da sua adoração. Se você despreza isso, você está em perigo. O seu zelo queimará como fogo contra você, o zelo de Deus queimará como fogo contra você. Vejam, meus irmãos, a seriedade que nós devemos dar ao culto ao Senhor, a importância que nós devemos dar, a honra ao nome do nosso Deus na adoração pública. Isso é importantíssimo. E eu quero terminar com algumas... Já comecei, na verdade, com as aplicações, mas com alguns exemplos. Abram comigo em Amós, capítulo 8. Profeta do Antigo Testamento. Daniel, Oséias, Amós. Daniel, Oséias, Joel e Amós. Amós, capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 4. Deus dá uma visão para o profeta aqui. É a partir do versículo 4. Amós 8:4. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, não se importam com a justiça, com o que é correto. Versículo 5. Dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas.
para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. O Senhor está repreendendo o povo aqui. Por que ele repreende o povo? Porque o povo estava com balanças enganosas, se aproveitando dos necessitados, dos pobres, tirando vantagem, se enriquecendo ilicitamente. Até parece um pouco com o nosso cenário, né? Era isso que essas pessoas estavam fazendo. Mas o que eu quero que os irmãos foquem é Deus dizendo, o profeta dizendo, o que esses homens cruéis estavam fazendo. Eles falavam, quando que vai passar a lua nova? A lua nova eram as festas que você deveria se dedicar ao Senhor. Então não fazia comércios nem nada do tipo. Então eles falavam, quando isso vai passar? Era o culto a Deus. Quando isso aí vai acabar logo para a gente vender o grão? E quando vai passar o sábado, que era um momento de culto a Deus? Quando vai passar isso para a gente abrir os celeiros e começar a vender? Para continuar enganando as pessoas, enriquecendo. O que isso mostra? Por que o profeta fala isso para o povo? Porque eles não se importavam com o culto, com a adoração. Tanto que eles falavam, quando vai acabar logo esse sábado, esse Shabá? Vamos acabar logo com esse culto. Por quê? Porque eu preciso continuar vendendo minhas coisas e aí continuar enganando as pessoas. Esses homens, eles não se importavam com a adoração. Eles não se importavam com o culto. Tanto que o culto a Deus era um fardo para eles. Eles faziam aquilo porque eles faziam parte do povo. Então todo mundo fazia, eles não faziam, eles seriam julgados. Haveria punições para isso. Então eles faziam, mas no fundo do coração, Deus falando, vocês não veem a hora disso acabar. Porque vocês não estão nem aí para essas coisas, vocês não querem isso. O que vocês querem é continuar com a crueldade, com a injustiça, com a malandragem de vocês. Então eles não se importam com o culto. Então, irmãos, o quanto isso é relevante para nós hoje, não é? De pessoas falarem, nossa, eu tenho que ir para a igreja esse domingo, eu queria continuar fazendo minhas coisas, eu tenho que ir hoje para a igreja, ou tá na igreja, não, acaba logo esse culto. Essa era a reclamação desse povo aqui. E o profeta os repreendendo. É como se o culto ele se torna um fardo, irmãos. O momento de nós adorarmos ao Senhor e servirmos ao Senhor, que Deus preparou. Veja bem, Deus preparou para Ele ser adorado e Ele nos abençoar. Esse momento vira um fardo. A gente não vê a hora de passar logo, como estes homens. Como estes homens. Que Deus nos guarde disso, irmãos. Que Deus nos guarde desse tipo de atitude. Como o tempo já se estende, eu vou adiantar aqui. Mas aqueles que olham para o culto é uma coisa enfadonha. E nós já vimos exemplos de Neemias 8, quando o sacerdote Esdras, ele está lendo a lei e diz que ele lê a lei da manhã até meio-dia. E o povo ouve atentamente a lei, porque eles queriam conhecer a lei. Hoje, se nós fazemos um culto de 1 e meia, é terrível, é cansativo, é enfadonho. Ou, por exemplo, quando nós vemos em Atos 19, esse texto é importante, mas vamos abrir. Abram comigo, por favor. Atos 19. Esse nós precisamos ler. Atos capítulo 19, versículo 34. Paulo estava pregando aqui na cidade pagã da Grécia, em Éfeso, ele estava em Éfeso. E olha o que acontece. No versículo, ele pregando, causou um alvoroço na cidade. E é o que acontece, versículo 34 de Atos 19. Mas quando conheceram que era judeu, Paulo, pregando, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Quase 2 horas. O que eles clamavam? Grande é o quê? É o Senhor? Grande é o quê? É a Diana dos Efésios. Eles ao ouvirem Paulo pregar, então uma forma de protesto, sai daqui, você é judeu, isso que você está pregando, esse Deus que você prega, não. Aqui quem é exaltado ou exaltada é a Diana dos Efésios, não o Deus de você, Paulo. E quanto tempo eles passaram clamando isso? 2 horas. 2 horas clamando isso. E para nós um culto de 1h30 é muito. Percebe, irmãos? Como nós pouco nos importamos com isso? E é triste isso, porque quando nós estamos no mundo, nós fazemos coisas no mundo, 1 hora, 2 horas não é nada. Quantas pessoas ficavam embaladas a madrugada toda? Em roda de pagode, de samba, horas e horas? E tantas coisas. Estes pagãos estavam clamando a Diana 2 horas.
E aí quando vão servir a Deus e clamar ao Senhor, 10 minutos é demais. Percebe, irmãos, aqui o contraste? Os pagãos são mais dedicados em servir aos seus deuses do que nós somos dedicados a servir o Deus verdadeiro. Veja bem, mais um texto do Clarkson, ele diz: se as ordenanças públicas, a oração, a pregação forem um fardo para vocês, não apenas os deveres privados, mas as coisas vis do mundo tomarão lugar em suas mentes e corações. Quando estamos cansados de alguma coisa, não temos prazer nela. Facilmente cedemos a qualquer sugestão que a deprecie. Então, quando nós não temos prazer em adorar a Deus, irmãos, qualquer coisa é mais deleitosa. A nossa oração é: Senhor, leva-me para adorar a Ti com o Teu povo e dá-me prazer em adorar o Teu nome. Dá deleite no meu coração para servir ao Senhor. Pode falar. Uma citação no livro sobre o Dia da Feira da Alma, sobre o Dia do Senhor, ele fala o seguinte: a gente pode fazer um paralelo em relação ao culto. Alguém que considere pesado demais passar um dia com o Senhor, certamente achará infinitamente terrível essa eternidade. Se a gente acha um enfado passar algumas horas cultuando ao Senhor, achará infinitamente terrível passar a eternidade cultuando esse Deus. Sim, exatamente. Eu acho que tem uma frase do Joe Owen que ele diz que aqueles que não se importam em ter uma vida santa aqui, como vão querer ter uma vida santa na eternidade? Se isso não é importante para nós agora, por que será na eternidade? Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Ele derrame graça e que a gente ore: Senhor, dá-me prazer em adorar o Teu nome, em servir o Teu nome, em me reunir com os meus irmãos e honrar a Ti. Que o prazer de servir ao Senhor, de adorar o Senhor, seja maior do que qualquer outro prazer, qualquer outra coisa. Nada pode ser maior e nada é melhor do que isso, irmãos. Se a gente não tem esse prazer e não temos a noção de que isso é melhor do que qualquer coisa, é porque nos falta fé nisso. Vir com fé, buscar ao Senhor com fé. Por quê? O Senhor abençoa e recompensa aqueles que o buscam com fé. Hebreus 11 diz isso. Aqueles que buscam o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Ele irá abençoar. Que oremos ao Senhor: Senhor, abençoa-nos, abençoa-nos, abençoa-nos. Eu quero finalizar aqui com uma palavra aos desigrejados. Hoje, em nossos dias, há muitas pessoas que não congregam em lugar algum, né? Isso se tornou meio comum. E por vários motivos. Muitas pessoas, elas foram feridas por lideranças que abusam da sua autoridade, lideranças que se aproveitam das pessoas. Há tantos e tantos pecados, irmãos, que justificam as pessoas saírem da igreja. Na verdade, não justificam, mas que elas usam como justificativa para saírem da igreja. E há muitos e muitos pretextos. Há aqueles que usam estas coisas erradas como pretextos e justificativas para sair. Mas, na verdade, essas pessoas nunca quiseram ficar e servir ao Senhor. Elas nunca se importaram com o Senhor. Elas só querem um pretexto para sair. Espera acontecer alguma coisa para dizer: eu também não fico mais aqui. Só que ela não fica mais lá e não vai para lugar nenhum. Então existe esse tipo de pessoa. E a essas pessoas eu não me dirijo. Eu não quero me dirigir a pessoas que usam como desculpas e pretextos para não estar congregando em lugar algum. Elas já não querem servir ao Senhor, elas já não querem compromisso, elas já não querem prestar contas, elas não querem se submeter a ninguém. Então elas usam qualquer coisa como um pretexto para não cultuar ao Senhor. Não é essas pessoas que eu me dirijo, meus irmãos. Não elas. Eu me dirijo àquelas pessoas que não estão em igrejas porque elas olham e aonde elas estão não existe uma igreja que seja bíblica e fiel. Elas olham aonde elas vivem e falam: eu vou lá para ouvir o pastor pregar isso, que é contrário à palavra de Deus, não vou. Eu vou lá para ouvir, estar num culto onde as pessoas fazem isso, eu não vou. A essas pessoas, eu vou dar uma palavra agora. São pessoas que se importam com o culto a Deus, mas elas não vão cultuar a Deus em qualquer lugar. E elas não estão erradas, irmãos.
Elas não estão erradas. Há muitas pessoas que não estão congregando porque as igrejas onde elas moram não cultuam a Deus da forma agradável ao Senhor. E elas não vão se submeter a um culto que desonra o nome de Deus. E elas estão certas. Elas não estão erradas. Então há dois grupos aqui. Isso precisa ficar claro. E eu me dirijo a este grupo que eu apresentei por último. Salmo 137. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Então veja, irmãos, este salmo foi escrito no exílio, o povo estava na Babilônia. E os babilônios estão dizendo, cantem a nós as canções lá do seu povo, lá da terra de vocês. E eles vão chorando, vamos dizer, versículo 4. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Como adoraremos ao Senhor se nós não estamos no seu templo? Se nós não estamos no lugar onde Ele estabeleceu o seu nome para ser cultuado? Se nós não estamos no lugar onde nós oferecemos o sacrifício a Ele? Versículo 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita da sua destreza. Ou seja, que eu perca a mão. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Veja, se eu não ter Jerusalém como a minha maior alegria, que a língua se apega ao meu paladar. Porque Jerusalém é a minha maior alegria. Porque Jerusalém, nesse salmo, irmãos, é a maior alegria deles, porque é onde Deus estabeleceu o seu nome. É onde Deus fez morada e estabeleceu o seu trono. Deus está ali, presente. Ali nele é adorado. Então Jerusalém é a minha maior alegria. O culto ao meu Deus é a minha maior alegria. Então esses homens, eles não podem cantar a Deus e não podem cantar alegremente. Por quê, irmãos? Porque eles não estão no lugar onde o culto a Deus é oferecido. Eles estão no exílio. Vejam aqui, irmãos. Eles foram por um período de 70 anos, proibidos, digamos assim, impossibilitados de adorar a Deus. Eles estavam na Babilônia, não tinha sacrifício de animais, não tinha adoração, não tinha culto, porque eles não estavam em Jerusalém e no templo. Eles ficaram sem adorar a Deus, como muitos hoje estão. Mas qual é a atitude desses homens? Nós estamos aqui na Babilônia, nós estamos sem adorar a Deus, mas o meu desejo era estar lá. Essa é a palavra que eu quero deixar aos desigrejados. Aqueles que não estão em algumas igrejas, aonde moram, não estão em igreja nenhuma, porque não há um culto oferecido a Deus de forma adequada. E eles não estão nessas igrejas. E não estejam. Não participem desses cultos. Mas estejam com o coração desejoso. Senhor, abra uma igreja, dá uma igreja onde eu possa cultuar o teu nome de verdade. Levanta irmãos aqui nessa cidade. Faça alguma coisa, Senhor, para que eu possa estar junto com o povo de Deus, adorando ao Senhor, como estes homens estavam na Babilônia. Eles ficaram sem adorar a Deus, como muitos hoje, mas eles desejavam adorar a Deus. Estes irmãos, que não estão congregando em lugar nenhum, que eles não percam o desejo de adorar a Deus, de servir a Deus, mas também não adorem em qualquer lugar, onde Deus não é adorado, onde Deus é desprezado. Mas orem para que Deus possa conceder lugar onde o nome dele é adorado com verdade, irmãos. É adorado e honrado verdadeiramente. Amém? Finalizo com a citação de David Clarkson, mais uma vez. Adorar a Deus em público é a maneira de dar-lhe a glória devida ao seu nome. E isso não é de muito valor? Não é de maior valor? E isso é a tua glória também. As ordenanças públicas são a glória das pessoas que a desfrutam, que se beneficiam delas. Onde o Senhor colocou o seu nome, ali habita a sua honra. O Senhor colocou o seu nome em nós, o seu povo. Quando o Senhor ergue sua adoração pública em um lugar, a glória habita nessa terra. Quando isso é removido, a glória se vai. Aquilo que mais representa a sua glória chama para si a mais alta estima de Deus. Considere a adoração pública como a glória de Deus e então você a considerará extremamente valiosa. Veja, irmãos, isso.
Quando o Senhor ergue sua adoração pública em um lugar, a glória dele habita nessa terra. E quando isso é removido, a glória se vai. Como é que nós podemos dizer assim, ó, Deus está aqui? Por que nós dizemos isso? Porque nós estamos presentes, porque a igreja do Senhor está reunida. Agora, quando não há culto, é a mesma coisa que dizer Deus não está nesse lugar. Ou seja, imagine, irmãos, se chegássemos a um ponto no Brasil onde fala assim, as igrejas estão proibidas de se reunir. O que esse governo estaria fazendo é, nós não queremos Deus neste lugar. Nós não queremos Deus nessa nação. Nós não queremos a glória de Deus nesse lugar. Nós não queremos a bênção dele neste país. Portanto, países que proíbem o culto a Deus estão sob o maior juízo divino. Porque eles impedem que Deus esteja neste lugar de uma forma especial e abençoando este povo. Irmãos, não existe coisa mais preciosa a nós do que isso. Não existe. Amém? Amém. Perguntas? Podemos encerrar. Hoje é uma grande diferença, porque as igrejas estão cheias, a gente vê que não é uma adoração, com muitos objetivos da adoração que eles fazem. Então, é por isso que eu falei, irmão, tem muitas pessoas que estão em algumas cidades, em muitos lugares, eles olham, tá cheio de igreja. Só que essas igrejas não oferecem a Deus um culto que honra o nome dele. Então tá cheio de igreja, cheio de gente, mas Deus é desprezado. Então essas pessoas que entendem isso, que sabem isso, que conhecem, elas não vão estar nesse lugar. E elas não devem estar. Elas não devem. Eu não estou defendendo, irmãos, que nós saiamos das igrejas. Não. O que eu estou defendendo é que não estejamos num lugar onde Deus não é honrado. Num culto onde ele não é honrado, não importa que tenha 50 mil pessoas, 5 mil pessoas. Se ele não é honrado, não é o culto onde eu devo estar. E existem pessoas assim hoje, irmão, que entendem que eles não vão estar em qualquer igreja. Que eles vão chegar no culto e vão ouvir o pastor, eles não vão aceitar qualquer coisa que o pastor fala. Porque eles vão ver que o pastor está enrolando. Eles vão ver que o pastor está falando da sua vida. Ele não está ensinando a palavra de Deus. Então que culto é esse? Você vai perder um tempo precioso que deveria estar ouvindo a Deus, se dedicando a Deus, para ficar ouvindo coisa da vida do pastor. O momento é para ouvir a palavra de Deus sobre Cristo. Aí eu estou ouvindo sobre o pastor. Que culto é esse, irmãos? Percebe, meu irmão? Aí essas pessoas olham, e hoje, meu irmão, com a internet, muita gente sabe, conhece muitas coisas. Eles olham e falam, pô, isso aqui, poxa, isso aí não é um culto que agrada a Deus. Eu não vou fazer parte disso. Não faça, tá certo. Mas, por isso que eu mencionei Salmo 37. Tenha o desejo no coração de dizer, Senhor, eu não quero fazer parte desse culto que desonra o teu nome, mas abençoa, levanta irmãos para que a gente possa fazer um culto que honra o teu nome e eu possa estar junto. Não um pretexto, eu não vou fazer parte disso, mas também não me importo mais com o culto. Isso é errado. Eu não faço parte disso, mas desejoso de fazer parte de um culto de verdade, de um culto que honra o Senhor, como estes homens na Babilônia. Então esse deve ser o desejo e para essas pessoas. Isso é muito sério hoje, irmão, muito sério mesmo. Eu digo assim, quando eu saí da última igreja que eu estava, aonde eu morava não tinha igrejas para olhar e falar, poxa, eu vou aqui porque vai ter um culto agradável ao Senhor. Não vai, não tinha. Então eu tinha que sair de um lugar, eu ia para outro para ir para uma igreja. Pegava uma distância enorme, porque onde eu estava perto não tinha uma igreja que adorasse o Senhor. Mas graças a Deus que eu ainda tinha uma igreja que eu conseguia ir. Mas irmãos, imagine lugares no interior, distantes, que não tem igrejas bíblicas, que cultuam a Deus de forma que honra o seu nome. Mas tem internet lá. Esses irmãos estão estudando a palavra de Deus. Mas eles olham para a cidade deles e não tem. Como é que eles fazem? E quem não tem carro? Eu vi uma vez o R.C. Sproul falando de um irmão que viajava 2 horas de carro para ir para uma igreja bíblica. Graças a Deus ele tinha carro e Deus dava condições para ele. Mas e quem não tem? Que Deus, então, a minha palavra é que estes irmãos possam orar a Deus e falar, Senhor, abençoa. Se na minha cidade não tem nenhuma igreja que honra a Deus de forma agradável a Ele, da forma que Ele deseja e ordena, então que Deus me dê condições de eu mudar de lugar, para que eu esteja num lugar onde, próximo de uma igreja que adora a Deus de verdade, ou que Deus levante pessoas naquela região que tenhamos um culto agradável a Ele. Não sei, Deus é poderoso, irmãos. Mas esta pessoa, neste momento, está em exílio.
como estes homens na Babilônia. Mas que ela não use deste exílio como pretexto para dizer, eu também não me importo mais com o culto público, eu não preciso de culto público, eu fico na minha casa mesmo. Não, não pense assim, não deseje isso. Mas eu entendo aqueles que não estão em lugares porque não honram a Deus, e eles estão certos. Nós não podemos, meus irmãos, não tem igreja nenhuma aqui que honra a Deus, que tem um culto bíblico. Como não tem nenhuma, eu vou na menos pior. Não, não vá. Nós vamos oferecer a Deus o menos pior. Não tem aqui, não tem aquilo, mas o que eu tenho é só isso, então eu vou oferecer isso. Não, irmão. Eu não tenho nenhum cordeiro sem mácula, sabe, sem mancha nenhuma, então eu vou oferecer o menos pior, o que está menos machucado. Deus iria aceitar isso, irmão? Não. Por isso que ele deu várias ofertas. Você não tem um cordeiro? Dá uma pombinha, vai diminuindo, até para o mais pobre poder dar a adoração que é agradável a ele. Mas nunca o menos pior. A gente não pode pensar assim, no culto a Deus. Eu vou no menos pior. Não, não vá. Não vá. Mas tenha o desejo no coração, Senhor, aqui não tem uma adoração agradável a Ti. Mas eu choro como esses homens da Babilônia, querendo adorar o Senhor, num culto bíblico, uma igreja bíblica. Conceda isto a mim, Senhor. Nem que o Senhor dê condições para eu me mudar, ou que o Senhor dê condições para levantar um povo aqui. Uma igreja bíblica que adora a Deus de forma agradável. Amém? Amém. Mais alguma dúvida? Pergunta? Podemos encerrar? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, meu Pai, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Nós te damos graças, Senhor, por aquilo que o Senhor nos deu, a honra de adorar o Teu nome, o privilégio de servirmos a Ti, de adorarmos aquele que é digno de toda a nossa adoração e da qual nós somos indignos de oferecer adoração. Nós te damos graças, ó Pai, porque hoje aqui nós temos uma igreja onde está se debruçando na Tua palavra para aprender qual é o culto que é agradável ao Senhor, para então oferecer um culto agradável a Ti e não desprezar e desonrar o Teu nome. Nós rogamos, ó Pai, para que cultuar ao Senhor seja o nosso deleite, seja o nosso prazer, seja a nossa alegria, para que servir a Ti, ó Pai, no dia do Senhor com o Teu povo, seja, Senhor, a nossa maior glória. Aonde o Senhor está e se faz presente, é a nossa glória, é no culto a Ti. Rogamos por aqueles, ó Pai, que hoje estão em exílio espiritual, impossibilitados de adorar ao Senhor, porque aonde eles olham, aonde eles enxergam, Pai, aonde eles veem, aonde eles vivem, somente cultos que desonram ao Senhor são oferecidos a Ti. E eles não querem participar disso, eles não devem participar disso. Mas olha, Pai, por estes irmãos, atenta para as suas orações, para que o Senhor conceda a eles a mesma honra e o privilégio que nós temos hoje aqui, nesta igreja, de adorar o Senhor com o Teu povo. Conceda a eles, ó Pai, oportunidades, recursos financeiros, condições para que se reúnam com o Teu povo, que adore ao Senhor de forma bíblica, para servir a Ti e também desfrutar da Tua presença. Abençoa estes irmãos que estão em exílio espiritual, Pai, que a Tua mão os alcance, que a Tua mão os abençoe, Pai, assim como pedimos a Tua mão nos alcançando e nos abençoando nesta igreja, Pai, neste dia. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.